Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Bastos e hoje é 3 de março, são 5h30 da tarde e este é o primeiro vídeo do canal. Eu tentei planejar alguma coisa, criar um esquema do que eu falaria e eu percebi logo que isso não seria muito condizente com o próprio propósito do canal, o próprio propósito de estar gravando esses vídeos. Eu gravei alguns outros para ver questão de enquadramento, questão da qualidade de imagem, da qualidade da voz, mas esse é o primeiro oficialmente que eu gravo com o intuito de publicar. E como se diz por aí, um fracasso não se planeja, né? Não se planeja um fracasso. O esquema era basicamente tentar justificar a razão de estar gravando. Eu já sou um sujeito que costuma escreve bastante, posso dizer, que tem o costume de escrever pelo menos todo dia alguma coisa. E eu já tinha um blog que não é algo público, que eu espero explicar a razão de que este canal e estes vídeos que eu deverei produzir também não serão, pelo menos por mim, amplamente divulgados, mas tentar explicar a razão, essa razão. E como eu disse, eu já escrevo algumas coisas, né? Posto no blog que é reservado, aprendi a usar recentemente o Evernote e é uma ferramenta interessante que eu tenho gostado bastante de usar também. E o vídeo segue basicamente o mesmo propósito dos textos que escrevo e publico, que é o de registrar o pensamento. Quando pensei nisso, eu achei que me pouparia tempo de escrever, não que escrever para mim não seja algo prazeroso, algo que eu gosto de fazer, mas infelizmente nem sempre se tem tempo de fazer isso. E seria também algo interessante de ver como que fica, assim, gravar um vídeo, sabe? Não disponho de muitos recursos, uma câmera bacana, nem tenho tempo para editar. Eu acho que esse material ele vai bastante cru, assim, sabe? E eu acho que é interessante que seja assim também, algo muito sofisticado. Eu não baixei nenhum programa capaz de editar, cortar, inserir uma música, uma coisa. Não tenho nada disso. E eu estava pensando exatamente que o título do canal é Solilóquios e o título do vídeo é Falar Sozinho, que é exatamente a mesma coisa, que são basicamente a mesma coisa. E sendo solilóquios, né, um neologismo latino, né, a junção de duas palavras, soli, né, sozinho, e loquem, falar sozinho. Eu sempre falei sozinho, eu acho que eu falo sozinho desde criança e isso sempre foi para mim algo extremamente natural. Eu só me dei conta depois de um certo tempo que isso também poderia ser um método. Foi lendo que eu entendi que falar sozinho e se ver às voltas com os próprios pensamentos, ouvir a própria voz, era algo que poderia me auxiliar num certo caminho de autoconhecimento, de entendimento próprio. E hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma disso, né? Eu diria que o principal insight que eu tive para criar esse canal foi um livro de Santo Agostinho chamado Solilóquios. Esse livro ele é uma obra absolutamente extraordinária e ele é tão bom que eu falar dele
é até um pouco estranho. Eu preferiria até mesmo ler um pouco da introdução dele, que eu acho que eu me faria entender um pouco melhor. Agostinho começa assim: durante muitos dias eu dediquei a mim mesmo uma pausada e diligente investigação de vários e diversos problemas relativos ao meu ser. O bem que devo buscar e os males que devo evitar, quando de repente uma voz interior, não sabendo se de mim mesmo ou de outro, dentro de meu íntimo ou de fora, me falava. E é isto que pretendo elucidar aqui. Dizia-me a voz: suponha que tenha encontrado uma verdade. A quem a recomendaria para levá-la à frente? E Agostinho responde: a memória. Acredita ser esta suficientemente segura para reter fielmente os resultados destas investigações? E Agostinho responde: parece-me difícil, ou melhor, impossível. Assim é necessário escrever, diz a voz. Porém, o que ocorre que anda renitente para escrever? Estas coisas não podem ser impostas porque necessitam de uma completa solidão, diz a voz. É verdade o que diz, responde Agostinho. Estou confuso sobre o que devo fazer. Ele completa. Eu acho que por enquanto é suficiente. Acho que, como eu disse, eu me fiz entender melhor lendo a obra do que propriamente tentando explicar ela. Assim, ela é muito clara. Agostinho, o estilo dele é muito simples. Não é um filósofo difícil. E esse livro aqui do Agostinho me fez entender que justamente essas qualidades de ser que temos, elas devem ser objeto de investigação no próprio ser. O que me remete também, de certa forma, a uma antiga a inscrição do oráculo de Delfos, né? Citado por Sócrates na Apologia, em que o oráculo diz ao filósofo: conhece-te a ti mesmo. Essa máxima me parece muito apropriada para quem fala sozinho. E o propósito de se falar sozinho, de certa forma, para mim, é buscar se conhecer e aprofundar no conhecimento de si, na consciência de si. Eu aprendi, de certa forma, a desenvolver isso por escrito e achei que seria também legal, interessante fazer isso por vídeo, porque eu teria um registro gravado e que eu poderia recorrer a qualquer momento e falar sobre. Eu não tenho muita pretensão de divulgar isso, pelo próprio caráter egoístico da coisa, do falar sozinho. Um caráter egoístico é, de certa forma de falar, é claro. Mas o que também não deixa de ser uma verdade, porque a coisa tem um início e um fim em si mesmo, né? O que vamos fazer depois com essa suposta sabedoria que adquirimos é questionável, se é que podemos fazer alguma coisa com elas. E isso é importante desse ponto de vista metodológico, dessa tendência, dessa atitude metodológica de se conhecer. E como eu disse antes, falar sozinho para mim sempre foi muito natural. Eu sempre fiz isso desde muito criança, desde muito jovem. Eu fantasiava, eu criava histórias, eu inventava histórias. E para mim isso foi
foi muito natural, foi muito corriqueiro. E como eu ia falamos de Agostinho, da máxima do oráculo de Delfos, né, citada por Sócrates, dirigida ao Sócrates. E eu precisaria dizer que esse livro do Agostinho eu já conheço há um certo tempo. Não foi uma coisa que eu li ontem, aí eu tive a ideia, fiquei extasiado, vou criar um canal, vou fazer um vídeo e tal. Não, eu já conhecia. E aí cabe o questionamento absolutamente justificável de por que eu não comecei esse negócio antes, né? E é interessante a pergunta da voz, né? Da voz interior do Agostinho faz para ele, ela pergunta assim: porém, o que ocorre que anda renitente? Né? Por que tipo, como que diz? Por que já não começou a escrever, né? Corre, cara, né? Não fica aí moscando, não. Isso é interessante. De uma certa forma foi o que eu fiz, né? Eu estive renitente esse tempo todo. Não renitente para escrever, porque andei escrevendo algumas coisas, mas renitente para gravar os vídeos e fazer o portal, o canal, perdão, tô com a mania de chamar de portal. E ainda estou tentando me adaptar a essa mídia, essa forma, entender melhor a forma desse negócio, como que eu deveria atuar diante disso. É interessante que, pesquisando sobre isso também, eu descobri um poema de um poeta espanhol chamado Antônio Machado, esse é um dos poemas mais famosos dele, um poema chamado Retrato. E o Antônio Machado é um poeta bastante conhecido, talvez não no Brasil, mas talvez até no Brasil, por quem gosta de poesia, não seja um poeta tão estranho. E tem uma parte desse poema, uma estrofe, que eu acho que seria interessante eu ler também, em que ele diz assim, eu vou ler um poema em espanhol, não é um espanhol difícil, eu não vou traduzir porque eu não sei, meu espanhol já é ruim, se eu for tentar traduzir, talvez eu esculhambe ainda mais o poema do que lendo, mas a questão que interessa mais, eu acredito que seja o conteúdo, a mensagem, em que ele diz assim: converso com el hombre que siempre va comigo, quem habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plástica con este buen amigo que me enseñó el segredo de la filantropia. Eu acredito que tenha dado para entender, por pior que seja o meu espanhol, mas uma tradução livre, ele diz assim, diria, converso com o homem que sempre vem comigo, que é essa voz misteriosa do Agostinho, né? E aí ele emenda: quem fala sozinho espera falar com Deus um dia. O meu solilóquio é falar com esse bom amigo, com esse amigo, com essa voz interior, com Deus, de certo sentido. Esse bom amigo é Deus. Esse contato que você tem com a própria consciência. E esse amigo é quem ensinou os segredos da filantropia, ou seja, de amar o próximo, de se interessar de um sentimento de empatia pelo outro, né? Aqui usando pelo outro, enfim.
E esse poema é muito bonito. Esse poema inteiro é muito bonito. Mas esse verso especialmente veio a calhar, assim, caiu como uma luva no que eu estava querendo dizer. O Agostinho, o Antônio Machado, o daimon do Sócrates, né? Porque o Sócrates também se referia a um daimon, né? Que traduzindo vulgarmente é um demônio, mas não é mais um espírito, né? Aquele com quem você dialoga, a própria consciência. Você chama do que quiser. O nome que você dá a isso é pouco importante diante da coisa em si. E eu acredito que o vídeo e o canal está justificado, né? A intenção é exatamente essa, é falar sozinho, é divagar sobre as questões que eu mesmo julgar mais pertinente. Não faço vídeo para ninguém, não tenho a intenção de divulgar isso, porque não acredito que seja... eu não me considero nenhum João Batista, né? Nenhuma voz a clamar no deserto, né? Não tenho essa pretensão toda. Eu não acho que seja absolutamente imprescindível ouvirem a minha voz, ouvirem o que eu tenho que dizer, mas a mim interessa o que eu tenho para dizer, interessa o que eu estou pensando. Eu sempre pensei muito, sempre tentei muito entender o que eu sentia, o que eu pensava, o porquê sentia, porquê pensava. Às vezes me ocorria uma ideia, um pensamento, e aí um estalo, dizia assim, pô, mas por que eu estou pensando nisso? Né? Ou então, como que eu posso pensar nisso? Às vezes fazia sentido o porquê de eu estar pensando nisso, mas por que estar pensando nisso deste modo? Era sempre era sempre uma questão a ser resolvida internamente, na solidão, né? Novamente o Agostinho fala dessa questão da solidão. Estas são coisas que não podem ser impostas, porque necessitam de uma completa solidão. Diz a voz interior para Agostinho. Ou seja, essas coisas que nós temos com nós mesmos, que se nós não tivermos um tempo para pensar nas coisas que sentimos, nas coisas que pensamos, solitariamente, né? Nós vivemos num mundo muito cercado de pessoas, muito agitado, muito movimentado, e esquecemos de certa forma de nos isolar um pouco, de buscar se conhecer, de buscar tranquilidade, de tentar melhorar as relações consigo mesmo. E isso é importante para mim, é muito importante para mim. Isso diz muito sobre quem eu sou, sobre a minha vida, sobre o meu ser, né? O que eu quero, o que eu estou fazendo. Então, falar sozinho, pensar, escrever, dialogar com a própria consciência, pensar sobre o que agimos, sobre como agimos, sobre uma melhor forma de ser, né? Uma melhor forma de ser. Isso é muito importante para mim, isso é uma coisa que eu valorizo demais. Os males que devo evitar, né? O bem que devo buscar, como diz o Agostinho. Então, acredito que esse vídeo vai ficar aí com um pouco menos de 20 minutos, mas eu achei até que seria um vídeo muito maior. Houve um pequeno corte, mas não foi um corte que eu emendei uma coisa na outra. Eu acredito que quem assistir vai notar. Mas eu não vou, como eu disse, eu não vou editar, eu não vou mexer muito na coisa. Talvez eu corte só o início para não ficar com cara de mané, enquanto o vídeo começa a rolar. Então, sabe, no mais, isso é tudo
por hora, né? Devemos estar a fazer novos vídeos aí a qualquer momento. É isso. Muito obrigado.